Meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo esteja com todos vós. Bem-vindo ao nosso canal. Estaremos nesse quarto trimestre comentando sobre as lições bíblicas, tanto da classe dos jovens como da classe dos adultos. Então, semanalmente, permitindo Deus, nós postamos essas aulas aqui neste canal, um resumo, na verdade, para que você tenha conhecimento do que será tratado na escola dominical e também possa aprender um pouco mais. Nessa primeira lição, relacionada à classe dos jovens, nós vamos estar estudando sobre escatologia. Então, escatologia é uma palavra que vem do grego. Na verdade, são duas palavras juntas. Eschatos mais logia vai relacionar ao estudo das últimas coisas. Então, eschatos é últimas. E logia é um estudo, é um tratado, é uma doutrina. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. E só que a escatologia que nós estudamos é a escatologia bíblica segundo que as sagradas escrituras, é aquilo que a Bíblia fala, relacionado ao futuro. Então, para a formação de uma doutrina, nós temos que entender que uma doutrina ela é formada quando ela é estudada de uma maneira sistemática. Você estuda a palavra de Deus, todos os assuntos relacionados com certo acontecimento. Então, baseado em vários textos, nós podemos compreender fielmente a palavra de Deus. Então, nesse primeiro trimestre, vamos estar estudando sobre o arrebatamento, sinais da vinda de Jesus, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, o aparecimento do anticristo, o reinado milenal. Então são 12 lições, tirando essa primeira, com vários assuntos relacionados ao futuro. Então nós vamos ver que tudo isso é para nos dar o que? Esperança, para que nós tenhamos a nossa fé alicerçada na palavra de Deus. Então, passando para o segundo item do primeiro tópico, nosso comentador ele traz aqui sobre a questão da necessidade de nós precisarmos do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Então, a falta de afinidade com o Espírito Santo vai levar muitas pessoas a não entenderem o texto bíblico, a não entenderem essas verdades. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Então, quando nós estudamos, oramos antes de meditar, pedimos a Deus graça, sabedoria. O Espírito Santo ele traz sobre nós o que? Uma iluminação. Nós temos o que? Uma visão mais ampla da palavra de Deus. O Espírito Santo nos capacitando e nos dando graça para compreender muitas verdades. Outra coisa que leva as pessoas a não compreenderem corretamente o texto bíblico é falta do conhecimento de regras de interpretação. Sabemos que existe o que? Princípios para se entender a palavra de Deus. Nós chamamos essa disciplina de hermenêutica. São os meios, as regras, as normas para compreender o que? Essas verdades. Então, quando nós usamos o que? A hermenêutica de uma maneira correta, aí nós podemos fazer a aplicação do texto para os nossos dias ou para o nosso momento, ou até mesmo compreender mais na frente, que nós usamos outra disciplina também chamada de exegese. Então, é a prática daquilo que se estudou. E também temos, meus irmãos, as pessoas não conhecem
muitas verdades porque eles não estudam de uma maneira sistemática, mas eles estudam o texto desordenado. Então nós vamos ver que a falta de um ensino sistemático leva à falta de compreensão em relação às verdades de Deus. Porque Deus é um Deus que se revela, é um Deus que fala a respeito do futuro. Nós vamos ver Deus, ele falando isso a respeito de Noé, para que Noé construísse o que? Uma grande arca, para que ele pudesse salvar toda a sua casa. Então Deus, ele fala a respeito do futuro. Lá na frente nós vamos ver também Deus chamando Abraão, quando Deus chama Abraão para um propósito, para um projeto divino, Deus fala para ele, sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eis que eu farei de ti uma grande nação. Então nós vamos ver que o povo hebreu, eles descendem o quê? Dessa promessa feita para Deus a Abraão, porque Abraão, nós vamos ver, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera os 12 patriarcas, e dos 12 patriarcas vai vir as 12 tribos de Israel, da qual eles tomarão posse ali de Canaã. Embora nós vamos ver que 2 filhos, isso aí já é uma outra disciplina, Manassés e Efraim vai fazer parte o quê? Das tribos, um substituindo José e o outro substituindo o que? Levi, porque Levi não herdaria terra, mas a herança seria o próprio Deus. Também temos, meus irmãos, Deus falando a respeito do futuro em relação a Isaías. Deus fala sobre o milênio que haveria de surgir. Deus fala a respeito do futuro usando o profeta Jeremias, onde é revelado que por causa das transgressões ali, dos pecados ali cometidos pela nação hebreia, eles seriam levados para o cativeiro e ficariam ali 70 anos. Nós vamos ver que Deus revela o futuro também usando o profeta Ezequiel, onde ele mostra a restauração da nação. Também temos, no caso, o profeta Daniel, Deus revelando o oculto, o escondido. Ele fala sobre os reinos que se levantaria no futuro. Nós vamos ver que ele vai falar do último império, vai falar do anticristo. Então, nós vamos ver que Deus sempre revelou a respeito ao futuro, e nós vamos ver o próprio Senhor Jesus Cristo falando a respeito disso, né? Lá em Mateus, capítulo 24, nós vamos ver que ele vai falar o que das últimas coisas. É uma coisa que todo mundo tem curiosidade de saber o futuro, mas o futuro pertence a Deus, mas muitas coisas estão reveladas do que vai acontecer com a igreja, o final, ele já está escrito e nós temos que estudar a respeito disso. E o segundo tópico aí, o nosso comentador, ele vai falar sobre por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas. Então ele fala sobre 3 itens. Primeiro, para termos o que? Uma vida santa. Então, Deus, ele se revela. E quanto mais nós aprendemos de Deus, nós nos aproximamos dele. Nós queremos nos aproximar. E quando se fala a respeito de escatologia, fala a respeito do futuro. Então existe o quê? Um lugar aonde todos aqueles que forem fiéis a Deus chegarão o quê? Às mansões eternas, às mansões celestiais. Então, a respeito da eternidade, nós vamos ver que Deus, ele é um Deus santo, e já no Antigo Testamento ele usa essa expressão para o povo hebreu: sede santo, porque eu sou santo. No Novo Testamento, nós vamos encontrar em uma das cartas Petrina, Pedro também usando essa mesma expressão, que nós somos chamados para a
santificação, a santidade. Mas o que é santidade? Santidade significa o quê? Separado do pecado. Então nós somos chamados para uma vida apartada do pecado, uma vida que venha agradar a Deus. E o próprio escritor aos Hebreus, quando ele é revelado, ele é inspirado pelo Espírito Santo a escrever aquela carta, ele chega a dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, conhecendo a respeito do futuro, nós vamos ver que isso nos ajuda a nos aproximarmos mais de Deus, a levarmos uma vida de acordo com a sua palavra. O segundo item, o nosso irmão aqui, ele comenta a respeito de estarmos sempre alerta, de estarmos sempre vigilante, estarmos sóbrio, estarmos precavido a respeito do futuro. Porque, meus irmãos, nós temos que viver o futuro como se hoje fosse o último dia. Sabemos que Jesus vai voltar, sabemos que muitos eventos vão ocorrerem, mas nós temos que estar vigilante. Então Deus, ele é bom, Deus, ele é misericordioso, que ele nos revela todas as coisas. Então o futuro, ele está escrito. Então se ele está escrito, nós precisamos andar de acordo com aquilo que está revelado na palavra de Deus, para que nós possamos alcançar a herança eterna, alcançarmos o que? A nossa esperança. Porque quando nós estudamos de escatologia, ele vai falar lá no último item, a respeito da bem-aventurada esperança. É algo que nos dá o que? Esperança. Porque nós temos uma herança incorruptível. Nós temos uma esperança que não pode ser destruída. Então, o futuro da igreja, o futuro daqueles que creem em Cristo, é um futuro glorioso, é um futuro grandioso. Então, nós temos que nos apegar a essa verdade e viver essa verdade para que possamos alcançarmos vitória naquele grande dia em que o Senhor haverá de se manifestar. E também devemos estudar escatologia para que nós, meus irmãos, não sejamos levados por ventos de doutrina. Sabemos que existe muitos ensinos corrompidos, falsos mestres, falsos profetas. Então nós temos que nos vacinar. Quem estuda escatologia compreende as coisas. Ele é uma pessoa que vacinada. Ele não se deixará ser levado por erros, por fábulas, por filosofias humanas, mas ele vai estar alicerçado na palavra de Deus. Então é fundamental, porque até mesmo a escatologia, nós precisamos compreender que existe outras escolas, né? Nós fazemos parte da escola futurista, mas a escola futurista ela ainda tem outras correntes dentro dessa escola. Então há o pré-tributalismo, né? Que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, mas tem aqueles que são pós, diz que a igreja vai ser arrebatada após a grande tribulação, mas há outras escolas também, a escola histórica, a preterista. Então, é necessário que nós compreendamos o que? A verdade a respeito das últimas coisas. Então, isso vai nos ajudar a fortalecer a nossa esperança e não nos deixar ser levado por essas fábulas, essas heresias que têm surgido no meio aí do mundo em que nós estamos vivendo. Então, a escatologia, né, nos leva a viver a esperança cristã, porque nós vemos que a nossa maior esperança é a sua vinda, é o arrebatamento da igreja, né? Vamos ver que o próprio o Senhor Jesus, ele disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar.
Então nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele veio à sua primeira vinda, ele trouxe ali uma grande salvação e retornou o quê? Para a casa do Pai, aonde está tudo preparado para que a sua noiva, a sua igreja, ela seja levada para esta cidade, para este lugar. Então, isso nos dá esperança, porque nós vivemos aqui na certeza de que um dia nós iremos morar no céu. Nós iremos morar no céu. E vivemos a expectativa do arrebatamento. Então, Pedro, quando ele escreve, ele diz que naqueles dias já havia muitos zombadores, pessoas que zombavam que dessa bem-aventurada esperança. Então, sempre vai surgir esses escarnecedores, esses zombadores nos últimos dias, mas nós não podemos perder o que é a esperança, perder a nossa fé. Então, nesse quarto trimestre, a classe dos jovens vão estar estudando esse assunto e você é nosso convidado para que também venha estar conosco ali na DTL, estudando a palavra de Deus. Vamos estar encerrando aqui. Essa semana ainda nós estaremos postando sobre a classe dos adultos e você pode estar nos acompanhando aqui nesse canal. Então que Deus te guarde, Deus te abençoe e você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.